professor! Olá, professora! Continua a caminhada rumo à vitória. Agora, missão 2, aula 2, missão 2, artigo 12 na tela. Vamos lá! Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema ou as do seu sistema de ensino, terão a incumbência, a responsabilidade de as escolas. Inciso 1º, elaborar e executar sua proposta pedagógica, o projeto político pedagógico. O inciso 2º, cabe às escolas administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Não só as escolas, porque quando eu falo estabelecimentos de ensino, também eu posso fazer alusão, e a lei vai justamente fazer alusão e vai estender também aos institutos, né, de ensino superior. Já o artigo 12, o inciso 3º, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. No caso das escolas, você tem aí, né, a carga horária, os dias letivos, que devem ser respeitados. Dando sequência, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, cada professor deve desenvolver esse plano de trabalho. O inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, cada escola, naquela concepção de escola democrática, vai criar mecanismos para colaborar para aqueles alunos que tenham dificuldades no processo ou tiveram dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Então, esses alunos com menor rendimento, a escola precisa criar mecanismos para recuperá-los. O inciso 6º, articular-se com as famílias, aquela concepção de que a educação é dever do Estado, da família. Enfim, né, você tem essa visão integral também no processo de ensino-aprendizagem. Então, cada estabelecimento de ensino precisa ter uma boa articulação com a família, com a comunidade, criando o processo de integração da sociedade. É isso que eu falei, né, essa integração sociedade, comunidade, família. Em seguida, no inciso 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, que aqui já entra aquela situação do divórcio, né? Alguns pais divorciados, e isso reflete também no processo de ensino-aprendizagem do filho, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos. É interessante que a LDB sempre bate nessa tecla em relação ao rendimento, à frequência, e agora você tem uma redação nova, essa redação dada pela Lei 12.013 de 2009, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Sendo bem sincero com vocês, pouquíssimos pais vão fazer a leitura do projeto pedagógico da escola. Uma boa escola hoje, e aqui já entra a questão da concepção de mercado, muitas escolas são empresas, essa é a realidade, né? E você tem aquela classificação de boa escola pela quantidade de alunos aprovados em vestibulares, aquele bom rendimento no Enem. Então, o pai está preocupado que o seu filho, estou falando agora das escolas particulares, seu filho tenha uma boa aprovação nos vestibulares, dê bem aí no Enem. Então, dificilmente ele vai ficar focado no projeto político pedagógico da escola. Essa é a realidade. Para o ensino público, a realidade das escolas públicas, a realidade dos pais, dos alunos das escolas públicas, a situação fica ainda mais complicada. Muitos pais ausentes nesse processo de ensino-aprendizagem, jogando toda a responsa para quem? Para os professores.
para você, professor, para você, professora. Então, eu trabalho com ensino fundamental, com ensino médio, com pré-ENEM, com concursos. Eu fico feliz de alguns pais do ensino fundamental, eles demonstram essa preocupação em reuniões pedagógicas, no caso, em reuniões pais e escola, pais e professores, eles participam, mas quando chega o ensino médio, os pais já ficam um pouquinho distantes, tem essa realidade também do divórcio, enfim. Mas ler o projeto político-pedagógico é raro, é algo raro, que deveria. Não escolher a escola pelos resultados, mas é a realidade da educação brasileira. E a própria LDB também estimulou isso, porque quando define educação, o direito de todos e a função da educação, a definição de educação, preparar o cidadão para o mercado de trabalho, então a função é que o aluno passe no vestibular, se dê bem no Enem, entre na universidade e se torne aí um bom profissional e seja absorvido pelo mercado de trabalho, pensando em quê? No dinheiro, né? Pensando em um bom capital, em um retorno. E o pai, no desespero, colocando em uma escola que prepare ele justamente para ingressar numa universidade. Essa é a realidade, infelizmente, da educação em nosso país. Olha, no inciso 8º, notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Essa é uma redação dada pela Lei 13.803 de 2019. Só aqui você tem a LDB atualizadíssima. A Lei 13.803, assinada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, também o Ricardo Vélez Rodrigues, né, que assumiu no início do ano o Ministério da Educação, mas que foi demitido. Essa lei que foi promulgada em 10 de janeiro de 2019, que veio alterar o dispositivo da LDB para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar quando superiores a 30% do percentual permitido por lei. O inciso 9º, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, que é uma triste realidade em nossas escolas, no âmbito das escolas, incluindo pela lei, aí você tem essa redação, né, que foi incluída pela lei 13.663 de 2018, no governo de Michel Temer, a redação sobre esse dispositivo, né, a lei 13.663, que altera o artigo 12 para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência e promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Michel Temer, Rocieli Soares era o ministro da Educação. No inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz, justamente essa lei que eu trouxe para vocês agora, no governo de Michel Temer. No inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando, né, estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependências de drogas. A inclusão e a alteração aí, né, dessa redação, a redação desse inciso pela Lei 13.840, bem recente, olha, 5 de junho de 2019, que faz, na verdade, essa lei vem fazer diversas alterações
que vem dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. Essa lei 13.840, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Bem, vamos lá, dar sequência agora ao artigo 13. Os docentes, agora é a vez de tratar das incumbências dos professores. Porque, numa visão bem prática, eu estou falando para quem já está no dia a dia da escola. O professor, ele sofre, viu? É pressão, amigo, é pressão, minha amiga. Você sabe o que eu estou falando, né? Não vamos entrar em detalhes. Nós somos guerreiros, viu? Somos guerreiros. E, infelizmente, sofrendo nesse contexto atual. Mas vamos seguir em frente, vamos seguir educando. E se tem uma ideologia, a ideologia que nós queremos promover é transformar a educação em um instrumento de transformação social. Eu fui aluno de escola pública, estudei 14 anos em escola pública. E, em seguida, entrei em uma universidade pública. Então, eu acredito, sim, que a educação é um instrumento, é um mecanismo de transformação social. E o professor é uma das peças fundamentais. Que pena, lamentável a realidade vivenciada pelos professores no Brasil, a falta de valorização. Para você ter ideia, nesses 16 anos trabalhando em sala de aula, o que eu pude perceber é o desinteresse dos alunos, né, pelos cursos de licenciatura. Há um desinteresse, não quero, não é interessante. Então, é a triste realidade, mas estamos aqui e vamos continuar na luta. A gente não pode desistir. Não é isso, professor? Não é isso, professora? Mais valorização, eu sei que chegará um momento, pela necessidade, que o Estado vai ter que agir com emergência, né, para adotar... professor, o piso salarial foi uma conquista, mas precisamos mais, tá? Precisamos mais. Na verdade, precisamos de mais, né? De mais respeito da sociedade por todos os professores. Docentes, incumbência de o inciso 1º, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O inciso 2º, elaborar e cumprir, né, plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, cabe a cada estabelecimento, né, elaborar esse projeto em cooperação com os professores. O inciso 3º, zelar pela aprendizagem dos alunos, é um foco fundamental. Entrou em sala de aula, criar toda uma situação voltada para a aprendizagem do aluno. Eu sempre digo que uma avaliação é um momento em que iremos avaliar, e claro, né, eu gosto sempre de trabalhar com uma avaliação somativa. Eu tenho que verificar e prestar atenção na participação do aluno, no interesse do aluno, não só ali aquela prova escrita, porque é interessante o professor ele ter uma preocupação que aquela avaliação é um momento que ele também está sendo observado, está sendo analisado e avaliado. Tá? É tão tal que, principalmente nas escolas particulares, você tem aquela pressão, né, para que o aluno tenha um resultado, tenha um retorno, pressão dos pais, pressão da coordenação, pressão da direção. Então, zelar pela aprendizagem do aluno, criar situações para que o aluno possa ter justamente aquilo que é o mais importante, a aprendizagem. Tá? Salientando que não é só a questão, professor, mas aqui ele só vai tratar daquele assunto. Não, ele pode trazer também outros elementos, é importante. Eis aí as competências e as habilidades. Tá? E vamos tratar isso depois. O inciso 4º, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Por isso que a coordenação tem um papel importante
para que o professor tenha um norte de como recuperar, né, esses alunos com um menor rendimento. É desenvolver em sala de aula um processo de ensino-aprendizagem em que o aluno se sinta participante, ele se sinta importante, interagindo, dialogando, não aquela educação bancária, né, como Paulo Freire falava, só a informação, porque é uma diferença, viu, professor, professora? Informação e conhecimento. Você pode pegar um jornal, a manchete principal, o PIB do Brasil diminuiu, então você sabe que o PIB diminuiu. Agora, para ter conhecimento sobre o PIB, Produto Interno Bruto, você precisa se aprofundar. Então, a gente encontra muitos professores, eu tive muitos professores que passavam informações, não conhecimento, que permite você ter um senso crítico, você desenvolver ali, né, competência, aplicar aquele tema no seu dia a dia. Então, o desafio é muito grande da aprendizagem, até porque os professores têm um grande concorrente hoje, que é a internet, o Google. Passa informação, ali o aluno vai verificar. Por isso que é importante estabelecer esse contrato didático, né? Essa negociação. Olha, eu estou aqui, vou ensinar a todos vocês conhecimentos relacionados à história, a português, enfim. Mas eu quero dizer que vocês também podem e vão, né, participar ativamente desse processo e em alguns momentos eu vou aprender com vocês. É importantíssimo, né? Você que vai desenvolver conhecimentos relacionados ao conhecimento histórico, ao conhecimento de português. Então, estabelecer esse contrato é fundamental e você vai encontrar estratégias, né, para recuperar os alunos de menor rendimento. O artigo 13 segue afirmando que cabe aos professores, vamos lá, os docentes, incumbência de... O inciso 5º, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, né? Esse desenvolvimento profissional é a formação continuada, é importantíssimo o professor ficar atento a isso. E claro, né, a escola dando condição, né, porque sabemos da situação precária de muitas escolas, a situação de trabalho dos professores. O artigo 13, o inciso 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Ok. O artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público, da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. O inciso 1º, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2º, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Você pode notar, professor, em algum momento a LDB fica repetitiva, né? Eu já li isso em algum lugar. Sim, então a LDB fica repetindo, ela tem, alguns autores classificam, né, a LDB como prolixa, no sentido de ficar, né, essa prolixidade, enfim. E as questões no concurso, professor? Letra de lei. Então, a gente tem que ler, né, artigo por artigo, e depois eu vou tratar com vocês os mais trabalhados, tá? Os mais cobrados pela banca. O artigo 15, os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, aqui tratando dos sistemas de ensino que eles assegurarão, né, as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, autonomia para... Tratamos isso, né, das incumbências dos estados, Distrito Federal, dos municípios, e você tem o artigo 15 tratando dos sistemas de ensino e essa garantia, né,
as unidades escolares públicas de educação básica, né, que pertencem aí, né, integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e financeira, que na verdade trata daquela garantia, né, de uma gestão democrática, daquela autonomia pedagógica, administrativa e financeira. O artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende o quê? O inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União, IFES, por exemplo, né, os institutos federais, também as universidades públicas. O inciso 2º, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. O artigo 17, os sistemas de ensino dos estados, veja que agora estamos tratando do artigo 15 diante dos sistemas de ensino. Então, artigo 15, que tratou aí, né, dessa garantia de autonomia administrativa, pedagógica, financeira. O artigo 16, falando sobre o Sistema Federal de Ensino. O artigo 17, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. E o artigo 17, né, na verdade, o artigo 18, vem falar dos sistemas municipais. Então, vamos lá, o artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem o inciso 1º, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Ok. O inciso 2º, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. E o 3º, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Aqui nenhuma novidade, né? Incumbência aí dos estados e do Distrito Federal. O inciso 4º, se você pegar a Universidade Estadual da Paraíba, né, e do Distrito Federal, respectivamente. O parágrafo único do artigo 17, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino, uma vez que no Distrito Federal não tem municípios, né? Então, artigo 17, tratando dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. O artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem o inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal, porque o município pode ter também, né, manter aí, né, a educação, no caso, a educação do ensino médio. No entanto, lembrando, a incumbência é educação infantil e fundamental. O médio fica, a prioridade do médio, né, para o médio dos estados, tá? Mas em algumas ocasiões, né, você pode ter o município, né, tendo a tutela aí do ensino médio. Você tem o inciso 2, salientando, né, devido ao Fundo, né, de Desenvolvimento da Educação Básica, é possível essa parceria, e muito importante que os municípios, né, entrem em parceria com os estados. O inciso 2º, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, ou seja, eu vou abrir uma escola particular, mas eu preciso ter autorização do município. Ah, professor, vou abrir uma creche, eu vou trabalhar com a educação infantil, vou abrir uma instituição, preciso do aval do município. Tá? O 3, os órgãos municipais de educação. O artigo 19, veja que é letra de lei, né? Tem que estudar artigo, inciso por inciso. As
instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Então, você tem no Brasil as instituições de ensino. Você tem públicas ou privadas. As instituições de ensino públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Já as privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. A minha experiência maior é justamente nas instituições privadas. Ah, professor, por que o senhor não mergulhou aí nas públicas em algum concurso do Estado? Eu passei no concurso do Estado, da Secretaria do Estado de Pernambuco. No entanto, naquele momento, naquele instante, havia uma oferta melhor na instituição privada. Você sabe que a nossa carreira ela precisa de uma valorização. Naquele momento eu tinha uma oportunidade riquíssima e não me arrependo. Admiro demais o ensino público, a educação pública, por isso que eu estou sempre me envolvendo, qualquer coisa que tenha na gerência de educação, um aulão gratuito, uma palestra, eu vou de boa. Eu sou apaixonado sim pela educação pública. Então, você tem a LDB trazendo essa segmentação, segmentação em instituições públicas e privadas. Aí você tem essa divisão. O artigo 20, para encerrar essa missão, as instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: as particulares em ensino estrito, assim entendidas as quais as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. Instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: a categoria de instituições comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. A redação aí pela Lei 12.020 de 2009. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas categorias seguintes. Agora, a categoria confessional. Então, as instituições confessionais, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas ao disposto no inciso anterior. E o inciso 4º, filantrópicas na forma da lei. Assim encerramos essa missão. Ah, professor, muitos incisos, muitos artigos. É assim, letra de lei. Mas depois vamos exercitar bastante na missão 3, que vem aí. Porque você sabe, professor disciplinado no concurso da Paraíba será aprovado. Tchau.